Olá, estamos começando mais uma live do Grupo Santa Casa BH, ao vivo no Facebook. Eu sou Raquel Raton, gerente de comunicação do Grupo Santa Casa BH. Nessa semana, o tema da nossa live é obesidade, ansiedade e sobrepeso. A obesidade é caracterizada pelo acúmulo de gordura corporal e geralmente está associada a diversos problemas de saúde, tais como hipertensão arterial, diabetes, doenças cardiovasculares, apneia do sono, entre outras. Por isso, durante a pandemia, o Ministério da Saúde, seguindo a recomendação da Organização Mundial de Saúde, classificou a pessoa com obesidade como parte do grupo de risco da Covid-19. Diante disso, quais os cuidados que a pessoa com obesidade deve ter para se prevenir contra o novo coronavírus? E quem está ansioso durante a pandemia, como não deixar que as emoções e o sedentarismo virem sobrepeso? Para esclarecer as dúvidas sobre esse assunto, convidamos a doutora Cláudia Maria Vieira, endocrinologista do Centro de Especialidades Médicas, o CEM, do Grupo Santa Casa. Seja muito bem-vinda, doutora Cláudia. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês e falar para os nossos parceiros, os nossos pacientes, os nossos colegas. Obrigada. Você que está aí nos assistindo, clique no botão de curtir e compartilhe a nossa live com seus amigos. Lembrando que ao final da nossa transmissão, o vídeo da live vai para a nossa página santacasabh.org.br/coronavírus. Não se esqueça também de enviar sua pergunta pelo chat de vídeo, que iremos responder ao vivo. Algumas pessoas já até enviaram por e-mail ou pelo Instagram e nós vamos falar um pouquinho disso para a doutora Cláudia responder. Bom, então vamos começar, doutora Cláudia. Eu queria que você começasse falando para a gente como uma pessoa identifica se ela está com sobrepeso ou obesidade e se uma coisa leva a outra. Sim, é importante. Essa classificação, ela nos guia, ou seja, ela é um alerta para que a gente possa atuar em cima do momento e de forma adequada. É feita uma conta que é o índice de massa corporal, essa conta... Famoso IMC? IMC, exatamente. Quando esse IMC está acima de 25, o paciente é considerado sobrepeso até 29,9. De 30 a 35, obesidade grau 1, de 35 a 40, obesidade grau 2 e acima de 40, obesidade grau 3. Bom, é importante, sim, uma coisa pode levar a outra, sim. Em tudo na vida, a gente tem um início, né? E é muito importante que a gente trabalhe com o início. Obesidade, a palavra-chave chama-se prevenção. Se você sabe fazer o cálculo do IMC, ou seja, o IMC ele é calculado considerando o peso do paciente em metros dividido pela altura, o peso em quilos, dividido pela altura ao quadrado. Quando você faz essa conta, se ela está entre 25 a 29,9, é classificado como sobrepeso. Esse é o momento de você ficar alerta, porque é o início de um quadro que você precisa abordar, né? Para que a gente tenha um resultado adequado e você não se torne um obeso grau 1, grau 2, grau 3. É mais fácil de emagrecer quando está no início, né? Quando está só com sobrepeso. Sim. Né? Ah, ótimo. Existem pessoas, doutora Cláudia, que têm uma predisposição a ganhar peso, né? Isso é fato, eu sou uma delas. Como fazer esse controle? Bom, a maioria da população. Né? A gente tem sempre, quando a gente está ganhando peso, a gente tem sempre, nossa, meu Deus, estou puxando a minha tia, a minha avó, a minha mãe, ou seja, esse histórico familiar, essa herança familiar, nos dá a predisposição a algumas características, a algumas doenças. E o que é mais importante? Você identificar isso precocemente. Quando você tem uma tendência a ganhar peso e uma dificuldade para perder este peso, quando você toma algumas medidas adequadas, isso não sela o seu diagnóstico, não sela o seu futuro, não quer dizer que você vai se tornar futuramente um obeso. Às vezes você não vai ficar aquela pessoa magrinha como você gostaria, mas é importante ter um peso saudável. Né? E quando isso você identifica essa sua tendência, o que sela essa tendência? O tanto que você vai ter que se esforçar para que você possa manter um peso saudável. Né? Então, a pessoa que tem essa tendência, ela tem que se preocupar muito mais com aqueles cuidados, que são cuidados tanto de prevenção quanto de tratamento de excesso de peso. Então, tem que ficar o tempo todo de olho, né? Engordei um pouquinho, o que eu faço? Fazer uma atividade, né? Ficar sempre de olho para que não vire um sobrepeso aí depois, identificar suas características, suas tendências familiares.
e ter a responsabilidade de viver de forma coerente com essas características. Sim. Todo mundo conhece aquela pessoa que é magrinha e que come muito, que é sedentária e que não ganha peso e que às vezes quer ganhar peso e tem dificuldade de ganhar peso. Esse vai ter que fazer algum esforço para que ele não ganhe peso ou que ele se mantenha o peso dentro saudável? Provavelmente não. Né? Mas a pessoa que tem essa tendência, ela tem que entender que ela tem que seguir corretamente as orientações para que ela possa prevenir uma obesidade. Ótimo. Falando um pouquinho de coronavírus aí, né? Quais os cuidados a pessoa obesa deve ter para se prevenir contra a Covid-19? Bom, os cuidados que toda a população deve ter. Lógico que hoje nós sabemos que a obesidade é tida como um grupo de risco, né? Uma patologia que te predispõe a um quadro mais grave dentro dessa infecção pelo coronavírus, né? E não só obesidade, mas várias doenças e as doenças que também acompanham a obesidade. A gente sabe que existe um processo inflamatório nesse momento, quando você é contaminada pelo vírus, uma primeira fase que é uma fase de manifestação virótica, e a gente não sabe quais são as pessoas que vão evoluir para fases mais graves, fases de inflamação mais significativa. A obesidade, ela é uma patologia que já cursa com essa inflamação crônica. Então, quando você adquire o vírus do Covid, existe uma soma, então ela está mais predisposta a desenvolver uma fase inflamatória mais aguda, mais grave, e isso pode levar a casos mais graves, ou seja, o paciente com obesidade e com outras doenças, é importante que ele fique atento à prevenção. E se por um acaso esse paciente adquirir algum sintoma, perceber que está com algum sintoma, é importante que ele tenha a responsabilidade, que ele esteja atento a procurar o serviço adequado para que ele seja orientado. Né? Então, ou seja, não era entrar em pânico porque eu tenho essa ou aquela doença que me predispõe a um quadro mais grave de Covid, mas é sim se preocupar a ponto de você se prevenir e, se tiver algum sintoma, procurar o atendimento de uma forma, no momento adequado. No momento certo, né? No momento certo, não deixar passar. Ótimo. A Neilane Souza, doutora Cláudia, enviou algumas perguntas para a gente por e-mail. Neilane, a gente selecionou algumas, porque eram muitas, senão não vai dar tempo, tá? A primeira dela foi: qual aspecto fisiológico a obesidade interfere nessa patologia, né, na Covid-19? Exatamente isso que eu estava respondendo anteriormente em relação à inflamação. Bom, quando o COVID ele pode se manifestar de duas formas. Nós temos os pacientes assintomáticos e os pacientes sintomáticos. Os pacientes assintomáticos são aqueles pacientes que adquirem o vírus, se contaminam com o vírus, mas que eles nem percebem, porque clinicamente não existe nenhuma manifestação. Dentro dos sintomáticos, a gente tem os oligossintomáticos, são aqueles pacientes que têm sintomas leves, e pacientes que são mais sintomáticos e que apresentam quadros de gravidade diferente. Então, quando ela me pergunta em relação à fisiopatologia, é baseado nisto mesmo. Nós temos, quando o indivíduo ele é um indivíduo que tem o COVID e que ele é sintomático, ele pode ser um quadro, a princípio, apenas um quadro viral, mal-estar, tosse, coriza, pode evoluir para uma fase mais avançada, que é uma fase de início de inflamação, que é uma fase de febre, às vezes de diarreia, às vezes de alteração cutânea, e pode evoluir com sintomas também pulmonares, que são sintomas mais graves, sintomas também vasculares, né? Então, são quadros que podem levar a uma gravidade maior. E tudo isso está relacionado, a gente ainda não sabe, é tudo muito novo, mas as alterações de base estão relacionadas à inflamação causada pelo vírus no organismo, e essa inflamação é generalizada. Outra pergunta da Neilane: qual o grau de obesidade é pior? Existe um pior ou melhor? Bom, a obesidade ela não traz benefício para o paciente em nenhum momento, independente do grau que ela se manifesta, né? Como eu pontuei anteriormente, é importante a gente prevenir
prevenir você passar daquele estado, em primeiro momento, prevenir. Qual que é hoje o meu momento? Como eu me classifico dentro do IMC? Eu sou obesa grau 1, grau 2, independente do momento que você se encontra a nível de diagnóstico e de classificação de obesidade, é importante você parar de ganhar peso, parar, pensar, verificar como você vai fazer para parar, quais são as orientações, procurar os profissionais adequados, parar de ganhar peso e depois sim, junto com os profissionais, verificar como vai fazer para chegar a um peso saudável, ou seja, perder peso de uma forma saudável e sustentável, né? Exatamente. Então, em nenhum momento essa obesidade traz um benefício, mas a obesidade também ela se manifesta de forma diferente em cada indivíduo. Então, não é só classificá-la como IMC de 30 ou 35 ou 40. Na realidade, você tem que sim classificar para que isso seja um norte, mas naquele momento, quais são as características, os problemas que a obesidade te traz? Tem pessoas, por exemplo, que são obesas e que ainda não têm aquelas comorbidades associadas à obesidade, como diabetes, a hipertensão, o colesterol elevado, né? Então, o mesmo peso, o mesmo IMC, em pessoas diferentes, eles têm gravidades diferentes. Quando o paciente tem alguma alteração metabólica importante, ou seja, glicose alterada, pressão, nível de colesterol, independente do IMC, esse paciente ele é olhado com mais cuidado que, às vezes, um paciente que está mais pesado, mas que ainda não tem essas comorbidades. Então, né? varia muito, né? Varia de paciente muito. para paciente. Ou seja, o tratamento tem que ser individualizado mesmo, né? Tem algumas pessoas que estão nos acompanhando, doutora Cláudia. A Valdineia Cardoso está falando: parabéns, doutora Cláudia, pela dedicação e empenho com os pacientes da obesidade. Você brilha aqui no 100. Obrigada. A Vera Lúcia tem uma pergunta. Meu filho Marcos ganhou muito peso, pois trabalha à noite e dorme pouco, além de alimentar errado. O que a senhora indica para ele? Bom, quando a gente tem, infelizmente, nós temos várias formas de exercer o nosso trabalho, vários horários, né? Isso depende muito da oportunidade, ou seja, do esquema de trabalho, da profissão também, né? Mas nós temos que nos adequar a essas alterações, a essa realidade, né? Então, o paciente que ele trabalha à noite é um paciente que tem o ciclo circadiano de alguns hormônios, principalmente do cortisol, diferente, porque a gente tem um horário, o nosso organismo tem um horário adequado de produzir mais ou menos, e esse cortisol e os outros hormônios estão relacionados à saciedade, estão relacionados ao estresse, e isso tudo altera o nosso perfil metabólico, altera o nosso apetite, a nossa saciedade. Então, a pessoa que já tem um horário fora daquele que a gente considera um padrão mais saudável, que é trabalhar de dia e estar em casa à noite para o descanso, essa pessoa precisa procurar um profissional para que possa adequar as orientações à realidade dele. E sempre ficar atento, porque geralmente são pessoas que têm maior predisposição ao ganho de peso. Isso. Então, é procurar um profissional e fazer esse acompanhamento, Sim, né? porque ele está mais predisposto ao ganho de peso, né? Ótimo. Tem uma outra pergunta aqui da Neilane, que é interessante, que é: obesidade, depressão, quarentena, são pratos cheios para favorecer ainda mais o sedentarismo. Qual seria a indicação mínima de atividade física diária para reduzir o nível de estresse e sedentarismo? Nós, nesse momento, estamos nos reinventando, né? Isso. E cada um precisa achar a melhor forma para ele naquele momento. Não é momento da gente relaxar em relação à saúde, muito pelo contrário, é o momento da gente se preocupar com a saúde. Então, é importante que o paciente, que a pessoa se reveja, relembre quais são as patologias que ela tem, quais foram as orientações que seu médico, nas últimas consultas, te passou, e agora é hora de fazer isso de uma forma melhor, né? Sem estresse, porque às vezes uma orientação que ele te deu não é possível, principalmente em relação à atividade física. As academias estão fechadas, né, por enquanto. O acesso à rua é importante você pensar
aonde ir, como ir, né? Então, tudo isso dificulta a prática de atividade física. A orientação nesse momento é não relaxar em relação às suas patologias de base e exercitar sempre, sempre muito importante dentro daquilo que é possível nesse momento. Então, é importante você relembrar o que você fazia e tentar adequar. Olha, um alongamento, um exercício, mesmo que seja em casa, todos nós podemos fazer de forma diária. Eu ia falar sobre e isso. Isso diminui o estresse, isso aumenta os hormônios da saciedade, isso melhora o seu metabolismo, melhora a sua condição física e emocionalmente isso tem um ganho muito importante. Então é importante. Agora, é importante a gente ter o quê? Persistência. Primeiro você reveja, se reorganize. Se for importante para você, faça essas anotações, estabeleça objetivos que sejam possíveis para esse momento, né? E comece a exercitá-lo. Número 1, número 2, número 3, dentro daquilo que é possível. E se por um acaso não der naquele dia, do jeito que você se programou, tudo bem. Vamos recomeçar no dia seguinte. Né? Eu ia comentar que, na verdade, eu faço atividade física, sempre fiz, e para mim estava sendo uma dificuldade, né, a me adequar. E aí eu achei várias coisas, né, na internet aí, de aulas com o próprio peso corporal, que você não precisa de outras coisas, de aula de dança, que você até diverte. Então eu acho que é isso que você falou, é achar uma alternativa para que a gente não fique sem exercitar. E tem muita gente se reinventando. E descobrindo novas formas, novos prazeres, né? É isso mesmo. É importante. Tem mais alguns elogios aqui, doutora Cláudia, que chegaram pra gente. A Dayana Muniz está dizendo, doutora Cláudia, um exemplo de profissional dedicada e preocupa com os pacientes. Uma parceira do SEM. E a Luciene dizendo, excelente profissional. Obrigada, gente. Na realidade, o trabalho do SEM ele é feito em parceria com todos que hoje estão na instituição. Eu só consigo fazer o meu trabalho da forma que hoje eu faço, porque o apoio é muito grande, não só da gerência, da gestão, mas de cada profissional que hoje está lá. Eu percebo que a presença dos profissionais no SEM não é por opção e é de coração. Então isso contamina. Obrigada, né? Gente. Tem mais aqui, daqui a pouco eu vou ler. Já que você falou do SEM, doutora Cláudia, né, que tem tantos elogios aqui, vamos passar um pouquinho para falar dele, depois a gente volta nas perguntas que chegaram antes. O SEM, gente, para quem não sabe, né, o nosso Centro de Especialidades Médicas da Santa Casa, ele possui um ambulatório de controle de obesidade pelo SUS. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, doutora Cláudia, como que funciona esse trabalho e como que as pessoas que estão nos assistindo podem participar. Sim, o Centro de Especialidades Médicas da Santa Casa é um local de atendimento ambulatorial e 100% SUS. O nosso ambulatório de obesidade, hoje, ele contempla aqueles pacientes da rede primária de saúde, que apresentam um desafio para os profissionais da rede e que precisam de uma avaliação para que seja revisto qual que é o melhor tratamento para a obesidade naquele momento para aquele paciente. Então, nós recebemos esses pacientes mais críticos, que são encaminhados via Secretaria de Saúde, né, que vêm da rede básica, e ali, então, é o momento, ele chega, então, na obesidade clínica, é o momento para que a gente possa rever e considerar tudo que ele já fez em relação ao tratamento da obesidade, tudo isso é considerado, é colocado no papel como tarefas já cumpridas, e nós vamos ver qual que é o momento dele do ponto de vista de saúde, quais são as patologias que acompanham a obesidade, classificar a obesidade do paciente, estabelecer metas, quais são os objetivos para melhorar essa saúde, né? Aonde ele tem que chegar para que ele tenha um ganho importante de saúde, como chegar, tudo isso é feito entre toda essa avaliação estabelecida pelos profissionais, mas a resposta disso, como fazer,
é dividido com o paciente. O paciente ele se implica muito no tratamento e isso define o sucesso do tratamento do paciente. Pode ser que esse paciente precise apenas de uma orientação dietética, outros vão precisar de orientação dietética e atividade física, outros orientação dietética, atividade e medicamento, e alguns pacientes, sim, necessitam de cirurgia bariátrica para que os objetivos sejam alcançados. E quem está em casa nos assistindo, que fez o cálculo, né, do IMC e viu que é obeso, como que ele faz para procurar o SEM, né? Pelo SUS, mas ele tem que ir a uma UPA, como que ele deve fazer? Como o nosso serviço é um serviço terciário e é um serviço, então, que dá suporte à rede básica de saúde no sentido de receber os pacientes que representam um desafio de tratamento, são pacientes que já cumpriram várias metas do tratamento, né, várias partes do tratamento, mas que não obtiveram os resultados adequados. Então, quem faz essa avaliação é o posto de saúde. Então, o paciente deve procurar o posto, ele vai fazer uma consulta e, se houver necessidade, o médico do posto encaminha esse paciente para a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Saúde agenda esse paciente conosco. Ótimo. E aí, a partir do momento que ele é paciente do SEM, ele tem um acompanhamento aí até ele atingir o objetivo, é isso? Sim, um acompanhamento médico e multiprofissional, né? O nosso objetivo é o quê? É fazer uma força-tarefa, é oferecer naquele momento tudo que é necessário com a equipe multidisciplinar para que o paciente tenha a oportunidade de se reinventar, ou seja, verificar quais são as falhas, quais são as fraquezas, quais são as necessidades, né? E a equipe inteira junta para poder apoiar esse paciente e achar a forma de trilhar esse caminho, que é o caminho de obtenção de uma saúde melhor. E é lógico que essa saúde implica em perder peso, controlar o diabetes, hipertensão, ou seja, são vários fatores que devem ser abordados, né, para que o paciente tenha uma saúde melhor. Você falou aí de equipe multiprofissional. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente qual que é a importância desse apoio multiprofissional nesse processo de emagrecimento, né? Que a gente sabe que não se dá de um dia para o outro, ele é lento e gradativo. Né? Qual que é o papel dessa equipe aí? Sim, a obesidade ela é multifatorial, ou seja, são vários fatores que te levam ao ganho de peso. A gente não consegue, lógico, selecionar um fator só. O paciente é avaliado e a gente identifica qual que é a causa naquele paciente, naquele momento mais importante de obesidade e de complicação dessa obesidade, né? Então, o paciente vai ter um foco em relação ao tratamento. Mas a gente sabe que todo o conjunto é importante, né? É uma doença multifatorial, que tem várias implicações, ou seja, vários setores que não andam muito bem e que no final tem um resultado de ganho de peso e associado a doenças, né, metabólicas. Então, não basta a gente identificar o foco, que é a causa principal, e tratar só a causa principal. Não adianta, nós temos que tratar todas as frentes, né, multifatoriais. E aí entra a psicologia, nutrição, fisioterapia, orientação de atividade física, entra o médico, mas assim, várias especialidades, dependendo das características da obesidade e das doenças que acompanham essa obesidade. Então, ou seja, ou fazemos um trabalho em parceria, interdisciplinar, ou o paciente fica com déficit em alguma área. E aí o resultado fica comprometido. Por isso a importância de todos juntos, né, em prol ali do paciente. E ao mesmo tempo, isso que é o ideal, né, o que a gente tenta oferecer para o paciente. Não cada um de uma vez, né? E é muito comum, né? A gente faz um tratamento, às vezes, nutricional, mas esquece de todo o resto. E aí você vê que por algum tempo aquilo vai dar certo. E depois vai voltar tudo. Né? É isso mesmo. A Marilza está falando, obrigada por todas as informações. A Florence Brandão está falando, a equipe do SEM se sente privilegiada em trabalhar com a doutora Cláudia. Obrigada. E a Fernanda dizendo, doutora Cláudia, referência nacional em obesidade.
Muito bacana. A Ariadne também dizendo, doutora Cláudia maravilhosa. A Érica dizendo, parabéns, doutora Cláudia, pelo trabalho que tem realizado. Mas, acima de tudo, por ser essa pessoa humana que é e tratar os pacientes com carinho e profissionalismo. Obrigada. Muitos elogios, né, doutora Cláudia? Eu quero dizer que, mais uma vez, que estar no SEM é uma opção. E quando eu sei que hoje trabalhar com obesidade, trabalhar na rede pública é um grande desafio, né? Mas quando a gente luta por aquilo que a gente acredita, nada é sacrifício, tudo é propósito. Então, todos os ganhos, né, valem a pena e as dificuldades, os desafios também. Obrigada, gente, a toda a equipe. Só é possível fazer um trabalho importante quando você tem uma equipe que atua de forma positiva, né, em conjunto. É isso mesmo. Doutora Cláudia, vamos voltar aqui então. Quando é recomendada a cirurgia bariátrica? Muita gente tem essa dúvida. Bom, hoje a cirurgia bariátrica ela segue as recomendações nacionais, e nós temos diretrizes federais, né, que listam quais são as indicações, todo o tratamento da obesidade, e que são as mesmas diretrizes, tanto nacionais quanto internacionais, né? Mas, de uma forma geral, quando que a gente verifica que a cirurgia é benéfica para aquele paciente? Quando o paciente já cumpriu, na realidade, a cirurgia ela é uma opção excelente quando o paciente já passou por todas as outras fases, né? E a gente percebe que dentro do caminhar da patologia, a obesidade, em algum momento, você tem algumas ações e essas ações são eficientes. Depois, em algum momento, pode ser que essas ações já não sejam tão eficientes para o paciente perder peso e ganhar saúde, né? Mas ele tem que ter passado por todas as etapas, que é a etapa do tratamento clínico. Então, ele tem que ter pelo menos 5 anos de obesidade e no mínimo 2 anos de tratamento adequado, documentado para a patologia. Pode ser que esse paciente chegue em um momento em que toda a equipe, o médico e o paciente e a família, a gente chegue à conclusão de que, do ponto de vista médico, o risco de realizar a cirurgia, dele ser submetido à cirurgia, é um risco muito menor do que o risco de permanecer da forma que ele está obeso. E as recomendações para perda de peso já não são mais eficazes. Então, esse é o momento em que a gente tem a possibilidade de verificar a indicação da cirurgia, né? É lógico que a gente tem as regras em relação ao índice de massa corporal, as doenças que são associadas à obesidade, mas, de uma forma geral, a gente não pode esquecer esse norte. A cirurgia ela tem que oferecer, naquele momento, para aquele paciente, um risco menor do que ele permanecer com aquelas patologias. A gente não pode esquecer que sempre tem um risco a cirurgia, né? Sim. Porque às vezes a pessoa fala, é mais fácil eu operar e aí ficar livre disso, né? E esse risco, ele, em relação à obesidade, ele não é só do procedimento cirúrgico, né? Ele é também de um pós-operatório que dura eternamente, né? Quando você faz a cirurgia bariátrica, você tem que estar ciente, preparado para as limitações que essa cirurgia, que esse procedimento vai te trazer no pós-operatório, e que eles são esperados, previsíveis, tratáveis, mas que eles precisam ser encarados com muita responsabilidade pela equipe e pelo paciente e pela família do paciente. Ou seja, tá junto ali, né? Inclusive o Douglas, doutora Cláudia, enviou para a gente pelo Instagram uma pergunta que tem a ver com isso. Ele fala o seguinte: a dúvida que tenho é que as pessoas que já fizeram cirurgia bariátrica quase sempre desenvolvem outros problemas de saúde. Gostaria de saber se isso tem a ver com a forma de alimentação que muda após a cirurgia. Sim, várias alterações do pós-operatório, elas são esperadas por nós. A literatura lista essas alterações e o paciente ele é orientado no pré-cirúrgico quais são as alterações que o médico são mais frequentes no pós-operatório.
quais são esses desafios, e ele é preparado como lidar com esses desafios, né? Todos os pacientes que são operados, eles vão ingerir uma quantidade, um volume muito menor de alimento, e ainda por cima essa quantidade ingerida já não vai ser absorvida como era antes. Então, ou seja, é um desafio manter esse paciente com uma nutrição adequada. E existe no protocolo alguns medicamentos, algumas vitaminas, que ele terá que tomar eternamente, mesmo que ele esteja excelente, ou seja, são tratamentos de prevenção de deficiências nutricionais, vitamínicas, para que esse paciente não caia dentro de um quadro de desnutrição, um quadro mais significativo, mais importante, mais grave, né? Então, essas alterações são esperadas, e é importante que o paciente seja assíduo em todas as orientações, né? Não acho que fez a cirurgia, acabou, tô livre, né? Na verdade, você tem que continuar sendo acompanhado. E ele aprende isso antes da cirurgia. Falar nisso, qual que é a importância do acompanhamento psicológico antes e depois da cirurgia bariátrica? Olha, os trabalhos são muito claros em mostrar que os desafios psicológicos, eles se agravam no pós-operatório, não no pós-operatório imediato, porque existe uma fase de muito prazer, uma fase de euforia, quando é a fase que o paciente está perdendo peso muito rápido e que ele está melhorando metabolicamente, ou seja, o diabetes dele está controlando rápido, a hipertensão, o colesterol, e ainda por cima ele está ficando mais bonito, né? A autoestima é muito trabalhada nesse momento. Esse é um momento de euforia, um momento que a gente não se preocupa tanto com as questões emocionais. Mas depois de algum tempo, é muito importante o paciente manter o acompanhamento psicológico. Na realidade, a orientação é que ele faça acompanhamento pré-operatório, que ele mantenha no pós-operatório recente e que ele permaneça com esse acompanhamento, porque ele fica mais susceptível às alterações emocionais. E qualquer alteração emocional mais grave, ela tem que ser abordada de forma precocemente e verificada a necessidade de tratamento farmacológico, inclusive, né? Não é deixar a coisa ficar difícil, intratável às vezes, né? Falar, não vou mais, não tem mais jeito. Não, tem jeito. As alterações, elas são conhecidas por nós, a gente conhece o risco maior no pós-operatório e elas podem ser prevenidas e tratadas no momento adequado. Você estava falando de autoestima, né? Em relação à gordofobia, como trabalhar a autoestima do paciente? É possível estar acima do peso e ser uma pessoa saudável? Pergunta difícil. Difícil, né? A literatura é muito clara nesse aspecto. Do ponto de vista metabólico, é possível o indivíduo estar acima do peso, às vezes até com um grau elevado de obesidade, e estar saudável metabolicamente. Ou seja, a pressão está controlada, a glicose está dentro dos parâmetros da normalidade, o colesterol está bom, naquele momento. A gente não acredita num paciente que está acima do peso, que se mantém acima do peso e que em algum momento eu vou poder dizer para ele, olha, você é um obeso saudável. Não, você está acima do peso e você neste momento está saudável. Mas o risco de desenvolver doenças relacionadas à obesidade é muito grande. De que maneira o fator emocional pode interferir no ganho ou na perda de peso? Bom, eu sempre digo, os pacientes falam, né? Quando eu fico... O estresse engorda, a ansiedade engorda, né? Um desafio, às vezes uma perda de um ente querido, um momento de tristeza, isso tudo engorda, né, doutora? Olha, depende de como a pessoa lida com isso, né? Se esse momento seu de tristeza, ele te faz comer mais, ficar mais quieta, exercitar-se menos, lógico que ele vai impactar em ganho de peso.
Mas tem pacientes que têm reações diferentes. Então, na realidade, é como você lida com os desafios da vida, e a gente, às vezes, não lida da mesma forma em toda a vida, né? Naquele momento, aquele estresse, aquele desafio, né? Ele está repercutindo em baixa saciedade, em aumento de ingesta calórica, em aumentar o seu sedentarismo. Se estiver, com certeza, ele vai repercutir em ganho de peso. Tá certo. Quais os riscos à saúde de se fazer dietas mirabolantes e ficar no efeito sanfona? Eu digo sempre o seguinte, se você não quer iniciar um tratamento com responsabilidade, é melhor, às vezes, nem começar. Porque, às vezes, tem um paciente que inicia o tratamento de forma não responsável, com essas dietas mirabolantes, ele perde muito peso no início, depois ele relaxa e ele reganha esse peso. Quando a gente perde peso, a gente perde não só gordura, mas a gente perde músculo também, né? E o músculo é que aumenta o seu metabolismo basal. O que é metabolismo basal? É o quanto que você vai gastar de quilocaloria por dia para que você mantenha o seu peso, o seu corpo vivo, mesmo estando em repouso. Ou seja, quando você perde músculo, você diminui esse gasto de caloria por dia. E quando você, no efeito sanfona, você reganha esse peso que você perdeu, será que a gente ganha gordura e ganha o músculo também que a gente perdeu? Quem dera, né? Não, né? Então, você às vezes fica até com peso um pouco a menos do que você estava, mas numa composição corporal pior, ou seja, a concentração de gordura em relação ao músculo maior. E isso te predispõe às doenças relacionadas à obesidade. Isso faz com que você tenha mais facilidade para reganho de peso e mais dificuldade de perda. Ou seja, você piorou o seu estado, às vezes pesando 1 ou 2 quilos a menos que você estava antes, né? Então, para iniciar um tratamento para a obesidade, a pessoa tem que ter muita responsabilidade e coragem. Né? E encarar. E persistência, né? Persistência. A coragem, para mim, quer dizer fé. Acreditar que você está fazendo a coisa correta e acreditar que é possível você atingir um peso melhor e uma vida melhor. Né? É isso mesmo. Em relação aos remédios para emagrecer, doutora Cláudia, que tem muita gente que fala aí, né? Até que ponto eles são válidos e realmente ajudam a pessoa nesse processo de perda de peso? Ou até que ponto eles são perigosos? Bom, os medicamentos, eles auxiliam o tratamento não só da perda de peso, o tratamento da obesidade, mas o tratamento de todas as patologias que acompanham a obesidade. Eles são fundamentais naqueles pacientes que necessitam desse medicamento. Mas é importante que o médico seja consultado e os outros profissionais relacionados ao tratamento da obesidade para verificar se o medicamento deve ser prescrito, qual medicamento deve ser prescrito, por quanto tempo, como esse medicamento vai ser usado. Isso depende de cada paciente e do momento do paciente. Então, ele é uma arma que auxilia o tratamento. Não pode ser mirabolante, ele não resolve, né? também, né? Ele sozinho não resolve, mas é importante que ele seja usado de forma correta. De que maneira as alterações nos níveis de cortisol no organismo podem interferir no ganho de peso? Explica pra gente um pouquinho desse cortisol também, para quem não sabe. O cortisol é um hormônio que está relacionado ao estresse e ele é fundamental para a nossa sobrevivência. Né? Mas existem algumas patologias que são relacionadas ao excesso de produção desse hormônio. Então, neste momento, o paciente tem uma predisposição ao ganho de peso. Uma dessas patologias, por exemplo, é a síndrome de Cushing, que causa um hipercortisolismo, ou seja, uma produção além da normalidade de cortisol, predispondo o paciente ao ganho de peso. Temos alguns comentários aqui. O Luiz Fernando está dizendo: parabéns, doutora Cláudia e equipe da comunicação, pelas informações repassadas. Obrigada. Luiz. A Águida está perguntando: como fica a hidratação do paciente pós-bariátrica, visto que diminui o tamanho do estômago?
Sim, a capacidade do estômago, ou seja, o volume máximo do estômago é muito reduzido, né, na cirurgia bariátrica. E o paciente é orientado a fazer vários momentos de refeição, ou seja, fracionar as refeições, e não é diferente com a água. A água é imprescindível, inclusive para quebra de gordura. A reação que vai quebrar a gordura, ela necessita de água. O paciente, é importante que o paciente esteja hidratado, porque às vezes uma perda inadequada também está relacionada à desidratação, né, e não há necessidade do paciente correr esse risco. Tem que gerir água, sim, de forma adequada. E no pós-operatório, essa ingestão tem que ser um volume pequeno, mas várias vezes ao dia, para que ele se mantenha hidratado, que é um grande desafio, né? E não passe mal, porque às vezes o paciente se sente mal quando ele ingere um volume muito rápido e muito maior do que foi orientado. Ótimo. Bom, doutora Cláudia, vamos seguindo aí para o final da nossa live, né? E para finalizar, eu queria que você desse uma dica para uma pessoa que quer emagrecer de forma saudável. Você já falou várias coisas aí, mas uma pessoa que está nos ouvindo, qual que é a dica que você dá? Bom, antes de dar a dica, posso falar um pouquinho de algo que eu acho imprescindível, é orientar os nossos pacientes em relação ao atendimento ambulatorial do SUS, né? Os centros de especialidades médicas, como de costume, não, nesse momento de pandemia, não foge às suas responsabilidades em relação ao paciente, principalmente, em relação ao corpo clínico, seus parceiros e todos os profissionais que trabalham lá. É orientar os pacientes que eles, ao serem reagendados pela ala administrativa, né, eles podem sim ir ao centro de especialidades, porque ele está preparado para receber esses pacientes mesmo nesse momento de pandemia. Foi instituído um programa de telemonitoramento nesse momento para que a administração, a gestão, auxiliasse o médico a selecionar quais os pacientes de prioridade de atendimento. Porque no primeiro momento, as orientações governamentais, né, e científicas em relação ao Covid-19 foi diminuir drasticamente o atendimento ambulatorial, né? Porque os nossos pacientes são pacientes que têm doenças crônicas, mas não são pacientes de atendimento de emergência. As consultas são eletivas, são marcadas previamente, né? São grupo de risco, né? Sim, mas não emergenciais, né? Não é uma consulta de emergência, de UPA, nada disso. Então, o SEM está seguindo todas as orientações da Secretaria de Saúde, no sentido de se reorganizar, se adaptar a esse momento, no sentido físico também, né? Então, os pacientes são orientados, através desse teleatendimento, a chegarem 30 minutos antes. A gente solicita que os acompanhantes não entrem na estrutura do SEM. As alas são sempre monitoradas para que o número seguro de pacientes permaneça nas alas. Esse paciente é orientado a fazer a prevenção adequada em termos de distância, uso de máscara, higienização das mãos, né? Então, todo esse movimento tem sido feito para que o SEM possa atender esse paciente, acolher esse paciente de forma eficaz, dentro das necessidades dele, e também de forma segura. Esse teleatendimento, telemonitoramento, ele é uma ação que foi desenvolvida agora, nesse período de pandemia, e ele está relacionado àqueles pacientes que tiveram as consultas canceladas. Por isso que eu quis colocar aqui, porque, muito interessante. Olha, gente, não fiquem preocupados. Todos os pacientes que não puderam vir ao SEM, e todos os pacientes que o SEM ligou e cancelou aquela consulta, esses pacientes serão atendidos. E a gente não foge à responsabilidade de verificar qual que é a prioridade de atendimento desse paciente. Então, foi desenvolvido um programa, nós estamos entrando em contato com todos os pacientes
do Centro de Especialidades Médicas que tiveram suas consultas canceladas, algumas perguntas são feitas, orientações são dadas, e esse paciente ele é atendido nas suas necessidades, sejam elas prioritárias ou não. Essas informações são levadas até o médico e, juntamente com o médico, a gestão seleciona quais os pacientes que têm condição de vir ao SEM mais rapidamente e têm necessidade também. Semana passada nós tivemos um paciente que ele não tinha como vir ao SEM, o posto de saúde da região dele não tinha nenhum médico, não poderiam renovar a receita dele. Isso foi levado até o médico renovou a receita desse paciente e ele pediu uma outra pessoa para ir ao SEM e buscar essa receita. Então, cada demanda ela é resolvida individualmente e os pacientes que, por um acaso, forem selecionados para uma consulta, podem se dirigir ao SEM com tranquilidade, porque existe segurança, existe uma estrutura para estabelecer tanto eficácia no atendimento quanto segurança também. Tá ótimo. Tá bom? Cláudia, E você me perguntou a última. Foi. A dica? A dica para quem quer emagrecer de forma saudável. Bom, a dica é você se rever. Pare, pense, estabeleça os seus objetivos e se naquele momento você necessitar de perda de peso para que você tenha uma vida mais saudável, procure os profissionais adequados, mas vá com responsabilidade, com coragem, né? Acreditando que você e o serviço que você está instituída, né, pertence, podem te ajudar nesse momento. Não faça nada porque a amiga está fazendo, né, porque a vizinha está fazendo. Não beba remédio que alguém falou que é bom, mas que não foi receitado para você. Procure os profissionais, mas para que o tratamento dê certo, é importante que o paciente se torne sujeito do tratamento. Ou seja, todo o suporte é dado para ele, mas é ele que realiza as orientações que são dadas. Né? A gente não consegue estar na casa do paciente fisicamente. Opa, peraí, isso daí não está na sua dieta não, né? Mas é importante que o paciente leve essas informações e faça tudo corretamente. Com certeza ele vai ter sucesso em relação ao tratamento. Ótimo, doutora Cláudia. Bom, gente, estamos finalizando mais uma live do Facebook do Grupo Santa Casa BH. Gostaria de agradecer a participação de todos e principalmente da doutora Cláudia. Obrigada, doutora Cláudia, pela presença. Eu que agradeço. Saúde a todos. Saúde. E você que nos acompanhou até agora, caso você queira sugerir algum tema para a próxima live, por favor, deixe seus comentários no chat, que a gente já fez várias lives com sugestões, né, de pessoas que estavam aí nos assistindo e isso é muito bacana. Antes de encerrar, eu queria só deixar um recado muito importante, que é que a Santa Casa BH é o maior hospital 100% SUS de Minas e um dos hospitais referência em coronavírus. Por isso, mais do que nunca, precisamos da sua ajuda. Entre em contato com a nossa central de doações no telefone 3274-7377 ou envie uma mensagem com Quero Doar no WhatsApp 99579-6139. Para conhecer outras formas de ajudar, acesse o site santacasabh.org.br/doações. Mais uma vez, queria agradecer a presença de todos que nos acompanhou e até a próxima live. Muito obrigada.